Muito bem, pessoal. Uma vez que a gente definiu o diagnóstico de lipidose hepática, a gente pode tratar a doença. Só um adendo que eu gostaria de fazer importante em relação ao diagnóstico, e sendo bem sincero em relação à rotina, não é sempre que a gente faz a biópsia, né? Porque muitas vezes a biópsia traz um risco proibitivo para aquele paciente. Então, não é incomum a gente tratar a lipidose baseado em suspeita clínica, ou seja, alterações clínicas, laboratoriais e de imagem consistentes com lipidose hepática. Ah, professor, então quer dizer que eu posso tratar sem a biópsia? Pode tratar sem a biópsia. Se ela não estiver disponível, se não for uma realidade para você, se houver risco excessivo para o paciente, você pode tratar baseado nas características clínicas e laboratoriais e de imagem da doença. Bacana? Então vamos lá, como é que eu trato? O primeiro ponto mais importante e fundamental é boia, comida para esse paciente, tá? Então esse é o ponto mais fundamental do tratamento, é a nutrição clínica. Esse gato tem que ser alimentado o mais rápido possível. Professor, mas ele não quer comer, ele não quer, e por isso que a gente tem que colocar uma sonda de alimentação. As sondas nasogástricas, elas são muito interessantes para um primeiro momento. Então, os primeiros 2 a 3 dias, a gente consegue dar o suporte por uma sonda nasogástrica com certa tranquilidade, tá? Mas para um suporte mais prolongado, por mais dias, a gente precisa de uma sonda mais invasiva. Então, normalmente é colocado uma sonda de esofagostomia ou uma sonda de gastrostomia, ou até mesmo uma de faringostomia, tá? Que não está aqui na slide, mas pode ser considerada. A sonda de esofagostomia é a mais comum de ser realizada, porque ela é relativamente tranquila de ser colocada cirurgicamente, tá? E o paciente aceita bem esse tipo de sonda, pode ficar por vários dias. A sonda gástrica ela é um pouco mais complicada de colocar, requer material mais especializado, então é mais comum a gente fazer a sonda de esofagostomia ou de faringostomia para poder alimentar esse felino por período mais prolongado. E do ponto de vista nutricional, é muito importante que seja uma proteína de altíssimo valor biológico, tá? É normalmente o que a gente prima nesse tipo de dieta, semelhante ao que a gente falou em cirrose hepática. Pode ser que no início do processo de alimentação o paciente tenha uma piora dos sinais de encefalopatia hepática, porque você está dando proteína para esse paciente em jejum e ele muitas vezes não tem uma condição imediata de metabolizar essa proteína, transformar a amônia em ureia. Mas essa piora vai ser transitória e vale a pena ele ter essa piora transitória nos sinais de encefalopatia hepática, se de fato ele estiver apresentando a encefalopatia hepática. Se ele não tiver, ele pode vir a apresentar, mas novamente, é importante que se faça a alimentação o mais rápido possível e com proteína de alto valor biológico. E isso normalmente a gente encontra nas rações terapêuticas para paciente com hepatopatia. Então pode usar qualquer uma delas com bom resultado clínico. Tá bom, pessoal? Então tá aqui uma sonda nasogástrica, essa aqui a gente coloca com o animal acordado com facilidade, né? Então passa uma sonda pelo nariz, vai até o estômago, a gente fixa ela normalmente com alguns pontos e protege ela com colar elisabetano. Isso aqui serve para poucos dias, tá? A gente não consegue dar um suporte prolongado com esse tipo de sonda. Um suporte mais prolongado, normalmente usa uma sonda de esofagostomia, como essa aqui, né? Então é colocada cirurgicamente e isso pode ficar por muitos e muitos dias até que esse paciente volte a se alimentar sozinho, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, uma dieta com maior teor de proteína possível, eu coloquei o exemplo aqui da AD da Hills, mas você pode utilizar outras rações terapêuticas, tá? Inicialmente, você calcula o requerimento energético com as necessidades energéticas de repouso, tá? Então, sem utilizar aqueles fatores de correção que a gente comentou anteriormente no cálculo das quilocalorias. E pequenas porções várias vezes ao dia, a gente não quer sobrecarregar o fígado do paciente com muita proteína. E gradativamente eu vou aumentando para as necessidades energéticas metabólicas. Então começa com um cálculo de quilocaloria bem conservador e aos poucos vai aumentando esse teor de quilocalorias, lembrando sempre de dar várias porções muitas vezes ao dia para não sobrecarregar o hepatócito desse paciente. Pessoal, a nutrição é o ponto mais importante do tratamento da lipidose hepática felina, sem sombra de dúvida. O que mais, professor, que eu posso fazer?
Fluidoterapia é fundamental, né, para manutenção hemodinâmica desse paciente. A gente falou que ele está desidratado, tá, porque ele vomita, porque ele tem diarreia, porque ele não ingere apropriadamente fluidos. Então eu calculo o fluido de reposição, conforme eu já ensinei para vocês, não é? Porcentagem de desidratação vezes peso corporal vezes 10. E normalmente a gente institui essa fluidoterapia de reposição em 4 a 6 horas se não tiver nenhuma doença impeditiva, como insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo. Tá? Fazendo fluido de reposição, eu passo para manutenção e perdas. Então, normalmente 50 ml quilo dia de manutenção. E se houver vômito e diarreia, eu aumento mais 50 ml quilo dia. Então, se o paciente tiver vômito, diarreia, eu vou fazer 100 ml quilo dia, manutenção mais perdas. É claro que isso tudo é ajustado de acordo com cada paciente, com cada condição clínica. E lembrem-se sempre de repor potássio neste fluido, porque frequentemente este paciente está hipocalêmico. Se você tiver como mensurar a quantidade de potássio por via laboratorial, fazendo exame de sangue, melhor, porque aí você sabe exatamente quanto de potássio tem na circulação e existe uma tabela que a gente utiliza para repor o potássio de acordo com o déficit. Se você não tiver esse cálculo, pode colocar de 10 a 20 miliequivalentes por litro de fluido que for ser administrado. Lembrando que tanto para cão como para gato, você não pode ultrapassar uma taxa de infusão de meio miliequivalente por quilo por hora. Mas é muito tranquilo, pessoal. Para você matar um paciente com potássio no fluido, você precisa errar demais o cálculo, a matemática, para que isso aconteça. Então, de forma geral, é muito seguro, não precisam ter receio, não precisam ter medo de repor potássio. É importante, tem que ser feito. Tá joia? Então, normalmente o fluido de escolha é o cloreto de sódio e a gente acrescenta potássio neste fluido. Bacana, pessoal? Mas, como frequentemente ou potencialmente existe um distúrbio de coagulação associado, a vitamina K1, tá? Principalmente se for fazer exame de biópsia ou citologia, tem que ser feito antes do procedimento, normalmente por um período aí de 3 dias, tá? Vitamina K1. Se tiver vômito, a metoclopramida como antiemético ou algum outro antiemético, pode também dar um dancetrona, não tem problema. A ranitidina pode ser interessante em diminuir a acidez gástrica e controlar o vômito nesses pacientes, tá? Principalmente se for um vômito de difícil controle. Lembrando, a ranitidina é um inibidor H1, ela ajuda a diminuir a acidez do estômago, tá? E frequentemente a gente tem isso em âmbito ambulatorial para fornecer de forma parenteral para esse paciente. E antioxidantes, assim como na cirrose hepática, são interessantes, como o SAMe, a S-adenosilmetionina, e a vitamina E. Então, o SAMe e vitamina E funcionam como antioxidantes, buscando ou intencionando minimizar o dano hepatocelular por lesão oxidativa. Lembrem-se também que eu falei para vocês no começo da aula que é provável que haja um déficit de aminoácidos nesse paciente e isso contribua para a patogênese da lipidose. Se não lembra, volta na videoaula anterior e revê isso, tá? Por isso que é indicado suplementar alguns aminoácidos, algumas substâncias como a L-carnitina e a taurina tem indicação nesse tipo de paciente, tá? Então, nas doses todas que estão descritas aqui nesse slide. Se for um caso de lipidose hepática secundária, lembrar de tratar a causa primária, isso é a constatação do óbvio, né? Se existe alguma doença de base, diabetes, doença intestinal inflamatória, câncer, evidentemente que isso deve ser tratado. Tudo bem, pessoal? Então, de maneira geral, essas são as principais estratégias terapêuticas da lipidose hepática em felinos. Se o tratamento for instituído de forma ágil, rápida, existe uma possibilidade razoável de você salvar o paciente e o processo é absolutamente irreversível. O fígado retorna à sua normalidade. Se não há possibilidade, se há uma delonga muito grande em instituir a terapêutica, a doença é potencialmente fatal. Mesmo tratando de forma apropriada, alguma mortalidade é esperado nesses pacientes. Tudo bem, pessoal?
Na próxima videoaula, a gente volta com a segunda doença, também importante de pacientes felinos, com a enfermidade da árvore biliar, que é a colangiohepatite felina. Na próxima videoaula, a gente conversa. Até lá, pessoal!